momento em que Clair Obscur Expedition 33 se tornou de vez um dos jogos com a melhor trilha sonora que eu já ouvi em toda a minha vida. Antes de tudo, já avisando, esse vídeo terá spoilers da história. Olha, não é como se fosse novidade a essa altura do campeonato, já se aproximando da reta final, que esse jogo tem uma trilha sonora fantástica. Expedition 33, com cerca de 30 minutos de jogo, já acaba com você com a cena do Gomage. E é claro que podemos citar outros momentos onde a trilha sonora faz um trabalho sublime em amplificar o que está acontecendo na cena, como a morte do Gustave, ou até mesmo em boss fights fantásticas como a da Duanista. Mas esse aqui, cara, esse momento aqui foi pra mim o primeiro momento onde eu tava jogando deitado, eu me levantei, coloquei o controle do meu lado, olhei para a televisão fixamente e pensei, o que eu tô presenciando nesse momento aqui, cara? O mais engraçado disso tudo é que eu joguei o Clair Obscur bem no lançamento, eu literalmente comecei a jogar no dia que ele lançou. E eu me lembro de ter essa reação, mas muita gente nessa época ainda tava começando a jogar. O jogo ainda tava ali naquela fase inicial do estouro, né? E aí, depois pesquisando o jogo, vendo algumas coisas, eu simplesmente descobri que a internet havia tido a mesma reação que a minha. Eu achei isso muito engraçado e pensei, pô, que legal, né? Não foi só comigo que essa cena mexeu dessa forma. Mas vamos contextualizar aqui rapidinho. Esse é um momento muito importante para a trama, porque estamos nesse misto de sentimento de vingança pelo Gustave, ao mesmo tempo em que precisamos chegar ao nosso objetivo e descobrir, claro, a verdade por trás da Artífice. Até esse ponto, a gente não faz a menor ideia de quem é ou o que é o Renoir. O verso dá algumas dicas pra gente, falando sobre as primeiras expedições e tal, mas a verdade de fato ainda não havia sido totalmente apresentada para o jogador. Inclusive, eu acho que nesse ponto, algumas pessoas que estão jogando ali estão desconfiando um pouco do verso. Tem umas coisas muito esquisitas ali nas entrelinhas, em determinado momento o verso tá meio que falando sozinho e fala o nome do verso em si, né? Só que na terceira pessoa, então você pensa, cara, tem alguma coisa aí. E aí, já dentro do monólogo, depois de passar por aquela espécie de recap de todas as áreas que já visitamos, chegamos no Renoir. O Renoir, ele é a nossa última barreira antes da Artífice. Antes de finalmente a Expedição 33 conseguir alcançar o seu objetivo. E assim, uma dica aqui pra vocês, revisitem essa cena depois de zerar, cara. Preste atenção na beleza da escrita que rola aqui nesse diálogo entre o Renoir e o verso. O verso e o Renoir aqui são totalmente protagonistas dessa cena, porque eles sabem da verdade. Verdade esta que a Ciel, a Maëlle, a Lune, por exemplo, ainda não sabem. Verso falando que Renoir o perdeu anos atrás e já se sente cansado. Renoir falando sobre família, enquanto o verso responde dizendo que família é complicado. E enquanto isso, a música cada vez mais vai aumentando no fundo, trazendo mais imersão para o player naquele momento e aos poucos, gradativamente aumentando a tensão do que estava por vir. Tell me, how are you different from her in doing this? I'm tired. So trust me. E é aí que temos uma pausa. Uma pausa na música para que Renoir possa absorver tudo o que Verso estava dizendo e tomar a sua decisão definitiva. A música retorna, com um toque belíssimo ao fundo que dá uma sensação de melancolia, como se a música quisesse que você sentisse que por trás daquele diálogo havia perda, dor e algum conflito interno e inacabado. Renoir então toma sua decisão. Ele diz que se for preciso perder Verso para que possa o salvar, que assim seja. Verso responde não com palavras, mas com uma postura de que não poderiam mais voltar atrás. E assim, ele pega sua espada. É simplesmente espetacular o nível de atuação que temos aqui, cara. O Renoir, ele foi um dos melhores personagens que eu vi, tá, nos últimos anos. Tanto em sua história, design, mas também a sua interpretação fantástica, cara. E o mesmo vale, obviamente, para todo o cast, né? Especialmente o Verso aqui, já que estamos falando dele, que tem a atuação maravilhosa de Ben Starr. Repare que ele dá uma olhada para baixo antes de virar e falar com a Maëlle. E é por meio das interpretações e falas que Renoir e Verso deixam claro aqui como que o destino foi cruel com essa família. E aí vem um dos meus momentos favoritos de toda essa cutscene, que é o Verso falando que precisam apenas incapacitá-lo, e a Maëlle com ódio no olhar responde que vão encontrar uma forma de matá-lo. Meu amigo, que cena é essa, velho? E aí temos o Gold, né, Renoir parado ali, encarando o Verso e o grupo, né, sem falar uma palavra sequer. A câmera vai se aproximando e uma das melhores... Meu amigo, olha... Caraca, eu não tenho nem palavras pra descrever isso aqui. Uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi em um jogo simplesmente aumenta cada vez mais e mais, até que ouvimos essa voz angelical da cantora.
for us. E assim, é um cântico, cara, é uma canção que é até difícil de colocar em palavras aqui pra explicar. Parece que tu transcende ouvindo essa parada. Eu lembro que o Renoir acertou os primeiros golpes e eu larguei o controle. Eu larguei e falei assim, meu amigo, sacrifícios são necessários, eu vou levar essa sequência de dano aí, mas eu preciso fechar aqui um pouco os olhos e apreciar essa obra de arte. Sem contar a letra, né, que quando você pega pra ver ela se encaixa completamente com a lore do jogo. Tanto sobre o Renoir, quanto sobre a Nini, verso, o sentimento de luto, a pintura sendo um escape e forma de não conseguir dar adeus para aquele filho tão amado. De um lado, uma mãe que não conseguiu seguir em frente, que mergulhou dentro do luto e abraçou o último fragmento que existia de seu próprio filho. E do outro, um pai que sim, sofreu muito sim, mas que olhou pra frente e optou por seguir adiante com a sua família que ainda estava com ele e viva. Olha, eu sou muito grato à existência desse jogo aqui, porque foi uma das experiências que mais me marcou até hoje e definitivamente é uma obra de arte.